Então, Jeff Team, para mim, é uma família, tá? É uma família. Eu gosto de estar lá. Não me vejo a treinar em qualquer outra academia, sobretudo cá em Angola. Assim, tipo, ainda que eu não treine, vamos supor que aconteça alguma coisa do outro mundo e eu tivesse motivo para sair da Jeff Team. Eu não estou a ver tipo, aí numa outra academia para treinar. I grew up in a place where they told you what. Yo, vamos começar mais um episódio. Hoje eu tenho o prazer de falar com um mestre da GF Team, que de certa forma eu tenho uma certa admiração. Hoje vocês vão aprender muito sobre Jiu-Jitsu. Não é que o mestre hoje vai passar mais ideias sobre aquilo que vê na modalidade. Se você gostar desse canal, deixe o seu like, subscreva o canal e siga-nos também nas plataformas de áudio para que aumente o nosso engajamento. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o mestre Américo. Então, mestre, como é que estás? Estou bem, graças a Deus. Não sei você. Eu estou bem, espero que o mestre não fique tímido hoje. Vamos ter aqui breve conversa sobre inúmeros aspectos e acredito que o mestre vai passar muitas informações boas para praticantes de jiu-jitsu, como também aquelas pessoas que querem praticar ou os amantes de jiu-jitsu simplesmente. Com certeza. Vamos aqui conversar. Creio que há muita coisa que pode ser transmitido e que o pessoal lá em casa pode aproveitar de uma certa forma. Uma das coisas boas que eu gosto, antes de começar com algumas questões sobre a arte, o que eu gosto sempre de saber é o historial da pessoa. Como é que o mestre começou a entrar para o jiu-jitsu e tudo mais? Como é que a família reagiu sobre isso? Bem, falando como eu comecei, é assim, eu comecei em 2014. Ah, Começou através de um convite, através de uma pessoa amiga, que eu não vou citar o nome aqui, por uma questão de privacidade mesmo. Então a pessoa fez-me um convite, eu aceitei. Não aceitei logo de imediato, disse, não, achei interessante, vou começar a treinar também. Então, isso foi em 2013, na verdade, lá acho que lá, provavelmente setembro, outubro, e só fui começar a treinar em 2014. E sim, 2014, era faixa branca. Primeiro campeonato foi, creio que em agosto ou setembro, um desses 2 meses. E, e depois só foi treinando mesmo. De lá para cá, conquistei vários títulos. O meu primeiro título foi o Grand Slam de Abu Dhabi. Assim, título internacional de grande relevância foi o Grand Slam de Abu Dhabi. Isso em 2017. Depois conquistei, ou seja, fui vice-campeão mundial em Abu Dhabi novamente, na faixa marrom, isso em 2019. E recentemente, não muito. Recentemente fui campeão africano. Isto foi ano passado, se eu não estou em erro. Em março do ano passado. Campeão africano. Mas antes de nós chegarmos nos títulos, não é? Uma das coisas bem pertinentes é que o jiu-jitsu para muitos é considerado como uma arte, não é que muitos não consideram, né? Por exemplo, os nossos pais acham que praticando essa modalidade nós estaremos a agredir pessoas nas ruas e tudo mais. O que a família do mestre não é teve, não é como ideia dessa modalidade? É assim, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, praticamente já não via mais com os meus pais. Mas de qualquer forma eu procurei informar. Então eles não disseram muita coisa. Só disse, vou começar a treinar jiu-jitsu. E a minha mãe só tipo, olhou e não disse nada demais. Depois, há sempre aquela coisa, sempre que os filhos começam a fazer uma coisa nova, os pais ficam sempre meio relutantes, ficam assim hesitantes em querer entender por que a pessoa decidiu começar aquilo. Okay. Mas, no entanto, eu não tive tanta interferência dos meus pais. Tanto é que a minha mãe gosta, hoje em dia, diz, meu filho é campeão mundial. Ok, todo mundo quer participar da felicidade, É isso aí. mas no princípio do processo a gente não quer. Mas quais são os objetivos do mestre com a modalidade? É assim, quando eu comecei a treinar, já existiam outros atletas cá em Angola, como é o caso, por exemplo, do Vitor Hugo, Omar, que eram atletas ou que são atletas de grande relevância cá no nosso país. E quando eu comecei a treinar, querendo ou não,
eu já comecei a acompanhar esses atletas, já ouvia falar deles e eu também queria trilhar mais ou menos o caminho que estavam a trilhar. Eles querem, para algumas pessoas, eles foram fonte de inspiração e eu na academia também tinha muitos bons atletas em quem olhei para eles e me espelhei neles também. Objetivos, todo mundo quer ser campeão mundial, quer ganhar títulos importantes e comigo não podia ser diferente. Mas agora, existe um processo para a escola de academia? Escolha. Não acho que existe um processo necessariamente, isso depende. Por exemplo, quando eu comecei a treinar, eu comecei por influência de alguém. Então, essa pessoa faz a parte materna da academia e eu decidi treinar naquela academia até hoje estou lá. Então, eu comecei faixa branca numa academia e até hoje continuei numa academia. Algumas pessoas escolhem, têm vários critérios, tal como se calhar entrar para uma universidade ou, ou trabalho até, uma empresa. Então, tem pessoas que escolhem. No meu caso, não tive própria, até porque não conhecia muito bem a modalidade, então não tive essa coisa de dizer, ó, quero ir para a academia X ou Y. Aquilo. Foi-me feito um convite e eu aceitei o convite. Ok, como é que foi? O mestre tem recordações das outras faixas, não é? Como faixa branca, faixa azul, a roxa, a marrom. Olha, é assim, meu primeiro treino de jiu-jitsu, quando eu cheguei na academia, o primeiro kimono que eu usei foi um kimono da Gracie Barra. Era kimono do mestre Paquis, um kimono preto. Então, esse foi o primeiro kimono que eu usei. Quando eu cheguei no primeiro treino, eram por volta das 18 horas, 17 e tal. O treino começava, acho que 20 horas, se não estou em erro, não sei, agora não lembro. Eu olhei assim, vi as pessoas a rolarem e disse, meu Deus, que arte é essa? Que as pessoas ficam assim todas agarradas, sempre aquele preconceito inicial que a pessoa tem. Eu disse, que arte é essa? Que as pessoas ficam muito tempo assim agarradas, umas a outras, então tem aquele preconceito. Então comigo não foi diferente. E mas quando você entra dentro, aí você vê que a coisa é totalmente diferente daquilo que a pessoa estava a pensar, o que estavas a pensar. Levei uns amassos, fui para casa, lembro ter ficado, acho que doente, fiquei com uma sensação como se eu tivesse paludismo. Disse, meu Deus, será que é isso que eu quero fazer mesmo? Dia seguinte, fiquei assim um tempo doente, incomodado. Quando recuperei, fui novamente treinar. Isso na faixa branca. Treinava bastante, tinha muitas pessoas na academia que davam sempre uma ajuda, os mais graduados, como é o caso do Diba, mestre Diba, que hoje em dia não faz parte da nossa academia. Também tem o mestre Adílio, que até hoje faz parte da nossa academia também, tanto que ele chamava lá meu faixa branca, meu faixa. Então, bebi muito desses atletas, o Edivan, o Daniel, que hoje não reside mais cá em Angola, o Rafa Carneiro, que é o irmão do Daniel. Então, bebi muito desses atletas. Como é a relação, não é, do mestre, não é, em relação aos mestres atuais? Porque ontem faixa branca, hoje faixa preta. Será que o respeito diminuiu, aumentou? Porque alguns dizem que quanto mais tu aumentas de nível, maior é o ego. É assim, eu acho que isso depende muito de cada pessoa, da educação da pessoa. Se você foi um faixa branca humilde, então creio que vais continuar a ser quando chegar à faixa preta. Ou seja, a humildade aumenta mais, do meu ponto de vista. Então está muito relacionado com a educação da pessoa. Algumas pessoas entram para a academia com certas atitudes negativas. Ao decorrer desse processo de formação do atleta, do ser humano, eles acabam por mudar de postura, então tornam-se pessoas melhores. Outras pessoas não. Isso é como em qualquer área da vida. Tem pessoas que entram de uma forma, depois acabam da outra, seja pelo lado bom, seja de forma positiva ou negativa. Então, hoje em dia eu sinto que, tal como no começo, sempre os mais graduados olharam para mim com um certo respeito, e eu também respeitei sempre os mais graduados, até porque o mestre Paquice passa muito essa mensagem de respeito, de cooperação entre as pessoas, entre os atletas, dentro da academia, ajudar-se uns aos outros. Então acredito que até hoje eu tenho esse respeito que eu conquistei, querendo ou não também conquistei, e eu também respeito os mais graduados, aqueles que eu já encontrei, que hoje em dia são faixas pretas também. Mas naquela fase em que o mestre estava a crescer,
e tinha o outro mestre que dava os treinos e tudo mais. Quem era o rival do mestre nos treinos? Aquele atleta que o mestre dizia, uau, eu tenho que chegar a este nível. É assim, por exemplo, eu não me considero um atleta talentoso. Eu acredito que tudo que eu sei no jiu-jitsu foi na base de trabalho, trabalhar mesmo duro e Ok. saber ouvir. Eu converso muito com o mestre Paquice, então vou recebendo algumas dicas. Mais do que conversar com o mestre Paquice, também pesquiso bastante, procuro saber o que está a passar dentro da modalidade, o que está a acontecer, as inovações. O mestre vai dando dicas. Então, querendo ou não, acabei sempre por ter bons mentores. O principal é o mestre Paquice. Então, nós conversamos muito sobre jiu-jitsu e eu vou aprendendo. Agora, falando propriamente de colegas de equipa e que hoje em dia também são mestres. Por exemplo, o Ediva hoje em dia, por mais que ele não treine com muita regularidade, mas ele é um atleta, é uma pessoa super talentosa, com um jiu-jitsu muito bonito. Eu acredito que das pessoas aqui em Angola que tem um jiu-jitsu muito bonito, o exemplo, o Aldo, o Rafa Carneiro, não conheceste? Ele parou na faixa marrom, que é o irmão do Daniel. Também tínhamos o Arthur, o David, acho que é isso aí. São atletas extremamente talentosos. Quando você, quando você rola, quando você rolava com aqueles indivíduos, você sabe que o rola não vai acabar bem. Sabe que pelo menos vão te pegar uma vez ou duas vezes no rola, no treino. Então, eu sempre olhei para essas pessoas como referência dentro da academia. Então, procurei sempre aprender com eles, procurei sempre entender como eles se comportavam dentro do jogo. E fora que eu tenho, não sei se isso é uma qualidade ou não, eu observo bastante. E com essas observações eu acabo sempre por aprender. É por isso que eu sou chato com, com os nossos colegas de treino. Quando estão no treino, eles estão distraídos. Ó, por favor, preste atenção no rola, porque muitas vezes acabamos por aprender bastante só observando o que os outros estão a fazer dentro do tatame. Mas agora, em termos de preparação, como é que o mestre tem feito as suas preparações para determinadas competições? É assim, conforme eu lhe disse, eu não sou um atleta talentoso. Se formos a comparar, por exemplo, com o Marinaldo, Aldo, Rafa Carneiro, Arthur, Ediva, Nelton Bombo, ah, entre outros atletas que temos na academia, eu não me considero um atleta talentoso. Então sempre eu acreditei no trabalho. Tá? Ok. Eu acreditei que quanto mais duro eu trabalhar, eu vou me tornar um atleta melhor. Sem esquecer que, conforme eu disse há pouco tempo, o mestre Paquice, olha, só para teres noção, quando eu comecei a primeira vez, antes até de eu começar a treinar jiu-jitsu, o mestre uma vez chamou, olha, no princípio era o bundão, até o termo nós usamos no jiu-jitsu, aquela pessoa que não gosta de treinar o bundão. Eu chegava da universidade, abria a porta do meu quarto, eu entrava e se escondia, não treinava. Até o mestre descobrir isso. Então um dia ele chegou, Américo, eu sei que estás aí, por favor, vem treinar. Então, no princípio, eu não gostava de treinar. Então, quanto à questão da preparação, sempre foi em função daquilo que o mestre orientava. Sempre foi em função disso, que era, olha lá, vamos competir no campeonato X, então olha lá, a competição vai ser assim, 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 assim. O treino vai ser assim, 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 assim. Então, eu simplesmente só seguia, só sigo, vou seguir. Mas sendo que o mestre falou de alguns atletas promissores dentro da academia, não os atletas promissores ainda, citou alguns atletas que têm um jiu-jitsu bonito. Como é que o mestre caracteriza aqueles que praticam este jiu-jitsu que o mestre considera? Como é que eu caracterizo esses atletas? Sabe quando você sabe que nós temos tempo na academia que, mesmo hoje em dia, por mais que a gente não fale muito disso, o treino, nós temos um treino muito forte na academia. Então você sabe quando você chega às 12 horas, mesmo hoje em dia quando chega na academia às 12 horas, você vê, oh, o Nelton está aí, já sabes que o treino vai ser duro. Oh, o Chicão está aí, já sabes que o treino vai ser duro. Tá aí o Aldo, tá aí o Marinaldo, sabes? Só se for Inelton, Marinaldo, Chicão, com esses três, a pessoa tem um bom treino. Treino
de nível mundial mesmo, de alta competição, porque treinar com esses não é fácil. Então, quando essas pessoas estão no treino, sabe, pá, hoje em dia, hoje não vai ser fácil, vai ser aquele dia que eu vou ter que fazer força e não posso piscar. Então, são atletas que, no meu ponto de vista, você pode esperar tudo deles. Eles conseguem estar em posições que um atleta normal, quem não tem talento ou quem não se dedica tanto quanto eles dedicam-se no treino, não é capaz de fazer. Então, precisa estar sempre atento. Mas qual é a faixa em que o mestre considera que dá mais trabalho em relação à faixa preta? Porque alguns dizem que quando se chega na faixa preta tu tens mais relaxe. Outros dizem que quando tu chegas na faixa preta tu não podes dar bola para muitos outros que estão na faixa anterior porque dificilmente os mestres aceitam ser raspados ou derrubados. Tem que mostrar sempre a faixa, né? O equivalente daquilo. De modo que o estudante também ou o atleta não fica aí a falar bastante. É assim, Alain, eu acho que das faixas, da branca até preta, eu posso dizer que a faixa mais difícil é, em termos de treinamento, para continuar ou para se manter dentro do jiu-jitsu até chegar à faixa preta. No meu ponto de vista, as faixas mais difíceis são a faixa branca e a faixa azul. Porque na branca você só apanha. Claro. Você só apanha mesmo. Você bate com o joelho na barriga. Eu já bati com o joelho na barriga até nem citei aqui, o Leandro. Então, na faixa branca você apanha. Depois vem a faixa azul, em que você acha, não, agora sou o brabo. Mas só quando você chega na faixa azul, tem uma faixa roxa que vai estar a te dar porrada sempre, todo dia na academia. Vais conseguir bater de frente com algum... Quer dizer, faixa azul bate as faixas brancas. Depois o faixa azul começa a apanhar do faixa Roxa, faixa roxa, faixa marrom, faixa preta. E quando chegas à faixa azul, os faixas pretas já olham para ti de uma forma diferente. Já sabe, nossa, aqui já pode finalizar o faixa preta, já pode finalizar a faixa marrom, então já começas a levar uma boa porrada também, quer dizer, a tua vida também é mais facilitada. Mas creio que a faixa branca e a faixa azul são as faixas mais difíceis. Normalmente muita gente desiste na faixa branca, algumas vezes por pressão da família, porque não tem apoio, e algumas vezes porque a pessoa não consegue acompanhar o ritmo de treino, a não ser que você tenha muita vontade de aprender mesmo e de fazer aquilo que estás a fazer, que é o jiu-jitsu. O que é que o mestre vê quais são as principais dificuldades de um atleta dentro da academia? Olha, antes de eu falar das dificuldades de um atleta, deixa só me dizer que é algo que eu esqueci de responder na pergunta anterior a essa. É assim, acho que disseste que normalmente alguns mais graduados não querem Não querem dar bola, não. nos faixas azuis Sim. ou Querem mesmo sempre passar o pau. pau. É assim, isso é verdade, mas também existe uma certa verdade nisso. Por quê? O faixa azul, quando ele começa a rolar com os mais graduados, muitas vezes ele não entende que o mais graduado está a pegar leve com ele. Está a perceber? Então ele consegue raspar, até consegue finalizar. Um mais graduado, então depois chega, tem aquele faixa azul sempre, olha, chega aos cantos, finalizei o mestre X, o mestre fulano. Olha, hoje finalizei o fulano. Sempre alguém mais graduado que ele. Então, por conta dessas bocas que os menos graduados vão mandando às vezes, então tem aquele faixa preta. Chega, tem onde chega no treino, só tira o dia mesmo para aquele faixa azul que fica aí a mandar aquelas bocas e acaba por levar. Mas isso não acontece com muita regularidade, acho. Não acontece com muita regularidade. Então acho que é mais ou menos isso, porque os faixas azuis acham que já estão também no nível de faixa preta, sem saber que o faixa preta algumas vezes deixa com que ele faça aquilo, por uma questão para ganhar mais confiança nas posições. Porque eu não preciso estar aí sempre a bater num faixa azul, não. Eu não preciso fazer isso. Mas algumas vezes é necessário que um faixa azul leve um certo corretivo. Faz parte do processo, tal como levamos em casa, né? É sério. É que a gente apanha demais que nem só um exemplo nos deixam fazer uma finalização, uma determinada transição.
Não, quem rola comigo eu deixo fazer. Não, o mestre deixa, Ou deixo o mestre fazer. Chicão também deixa, o mestre Yeah. Adílio deixa, o mestre Newton também deixa. Epá, nunca treinei com outros mestres, né? Mas os outros mesmo passam o pau, eles não. Tens que atingir aquele nível. Sabe, eu sou. ah, eu antes não entendia porque que certos. Eu acho que não é só uma coisa que acontece na academia, acontece em todas as academias. Eu não entendia porque que certos faixas pretas tinham esse tipo de comportamento. Mas algumas vezes, para o bem do próprio atleta que é menos graduado, é necessário levar aquele pau. Porque as artes marciais têm esse lado de educar o indivíduo. Quando você finaliza uma faixa preta e fica aos cantos a dizer, a falar coisas por trás, e existe uma coisa, nós olhamos na desportiva dentro da tela, oh, pessoal, não, peguei, estamos aí a brincar todos. Mas quando você tira isso, leva para fora, a estranhar, a querer entender outras coisas, então você faz com que o faixa preta não facilite a tua vida no treino. Eu entendo, é normal, acontece. Mas o mestre chegou de falar sobre algumas dificuldades que os atletas começam logo no princípio, que começam a enfrentar. Quais acham que são essas dificuldades que podem fazer com que um atleta desista dos treinos? Eu acho que a principal dificuldade é o apoio familiar, é o apoio da família. Quando você começa a treinar e não tem apoio da família, a coisa fica muito complicada. Vamos supor que um rapaz de 16 anos, ele não trabalha, se calhar só estuda, e quer começar a treinar jiu-jitsu ou começa a treinar jiu-jitsu. Se os pais não darem o devido apoio, essa pessoa acaba por desistir. Então eu creio que está muito mais relacionado com o apoio familiar mesmo. Ok. Mas em termos de favoritismo, tendo em conta que o mestre tem algumas técnicas favoritas que gosta de aplicar aos adversários e tudo mais, quais são as técnicas que o mestre considera que não, estas são as técnicas que eu mais gosto de aplicar? É o seguinte, o meu jogo foi mudando muito com o andar do tempo. Na faixa branca eu fazia um tipo de jogo, até a faixa azul, até a faixa roxa, até a faixa marrom até. Quando eu chego na faixa preta, eu senti essa necessidade de mudar o meu jogo. Isso também por conta de algumas lesões que eu fui tendo. Querendo ou não, acabei por mudar o meu jogo. Mas respondendo a tua pergunta, no princípio eu fazia muito berimbolo, por exemplo, de puxar para a guarda, de la riva, berimbolo. Era a técnica que eu gostava de fazer. Por quê? Porque, conforme ele disse, nós sempre tivemos a sorte de ter muitos atletas talentosos e tecnicamente muito bem evoluídos. Tudo isso graças ao processo de treinamento e à metodologia de treino do mestre Paquice. O Rafa Carneiro era um atleta que fazia muito berimbolo, então nós olhamos para ele, tá, quero fazer berimbolo. Então tínhamos essa febre. Mais do que olhar para o João Miau, Paulo Miau, que eram pessoas especializadas nesse tipo de jogo, nós tínhamos o Rafa na academia, sabia fazer muito bem. Quando ele ia competir, ele executava essas técnicas e as técnicas funcionavam. Então também sentia essa necessidade de poder aprender com ele e eu fazia muito berimbolo. Hoje em dia, o meu jogo está muito mais variado. É sempre, a Dela Riva não saiu, está sempre lá. Ah, transito muito para guarda em X, one leg. Então o meu jogo mudou mais para isso. Mas Uma agora, guarda fechada às vezes. quando o mestre entra naquela época de preparação para as competições, como é que o mestre lida com a pressão externa e interna? No modo caverna, né? É assim, jiu-jitsu é uma modalidade muito ciumenta, sabes? Ela é ciumenta. Quando eu decido fazer uma preparação para um determinado campeonato, eu acabo por esquecer outras coisas que eu tenho. Muitas vezes deixo de lado e começo simplesmente a focar no meu treinamento. E isso, eu acho que sou uma pessoa que lido muito bem com a pressão e também o jiu-jitsu, querendo ou não, acabou por fazer com que eu pudesse evoluir mais esse lado. Então, simplesmente fico focado, esqueço muitas coisas. Também, por exemplo, em termos de diversão, não sou uma pessoa que sai muito, tipo, vai às festas, ou perde noite, ou consome álcool, então acaba por não ser um problema enorme. Talvez a parte dolorosa de tudo isso é não poder ver todos os dias a família aos fins de semana, ou poder comer o que você quer comer, porque muitas vezes estamos a fazer o treinamento e ao mesmo tempo estamos a perder peso. Então acabas por não comer
aquelas comidas gostosas, acaba por tirar o pão, é mais ou menos por aí. Talvez lá da família, não poder ver a família todos os dias, porque está aí focado no teu treinamento. Para além do jiu-jitsu, o mestre também tem outras áreas de ocupação. Sim, é assim, eu sou formado em Ciências da Comunicação, pela... Não faço a publicidade não, né? Pela, Não, podes falar da yeah. universidade, porque tem pessoas que gostam mesmo de ir na universidade para certificar se a pessoa passou lá. Não, sou formado, graças a Deus, sou formado em Ciências da Comunicação pela Universidade Independente de Angola. Isso desde 2017, foi nessa altura mais ou menos também que eu ganhei o meu Grand Slam, então foi a cereja no topo do bolo. Trabalho também com marketing digital, então tenho essas ocupações. Mas como é que o mestre lida, não é as artes marciais, que é propriamente o jiu-jitsu, com as outras áreas da vida? É assim, é tudo uma questão é tudo uma questão organizacional. Tem muito a ver com organizar a sua agenda, saber o que fazer, quando, onde e como fazer. Então, não chega propriamente a ser um problema. Então, se eu vou trabalhar, se eu entro no trabalho às 6 horas, então sei, pá, se eu treinava de manhã, automaticamente vou ter que deixar de treinar de manhã. Então, vou estar a treinar mais num período da tarde, se calhar por volta das 17 ou 18 horas. Então, sempre eu consegui fazer isso. Ok. Isso é uma coisa muito interessante. Olha, para tu que estás a ver o nosso programa pelo YouTube, não só ouvindo pelo Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou Castbox, subscreve o nosso canal, deixa o nosso comentário. Se tu pretendes fazer uma determinada doação, faça. Doa aquilo que tu pretenderes. Não faça doação de um valor que depois vai te criar dificuldades. Doa aquilo que tu bem entenderes e ajude-nos a atingir as metas, subscrever o nosso canal e partilhando com milhares de pessoas que poderão gostar desse conteúdo. Subscreva no YouTube, não só, também no Spotify, entre outras, dizendo que este podcast é patrocinado por 3 entidades, que é a Elenio Pay, a Cofre Cash e a Abri Acessórios. A Abri Acessórios é uma empresa de personalização de fios para ti que queres oferecer fios aos teus familiares, amigos, namorado ou pais e tudo mais. Ou então também podes entrar em contato com a Elenio Pay e a Cofre Cash, que permitem com que vocês possam adquirir cartões Visas, bem como produtos vindos do exterior, né? E tu recebes aqui em Angola. Se tu entras com o cupom da Who Talks, tu poderás ter um desconto de 25%. Se eles não fizerem nenhum desconto de 25%, vem aqui nos comentários e diga: olha, entrei em contato com aquela empresa e eles não me deram desconto. E assim nós entraremos em contato em seguida e poderemos pedir um determinado reembolso mediante o desconto que deveria ser feito, ok? Então, dando sequência, quais são os aspectos gratificantes para um mestre no jiu-jitsu? Jiu-jitsu é tudo de bom. Bem, jiu-jitsu tem um lado positivo. Sim. Eu posso dizer talvez que, no meu caso, eu vejo mais aspectos positivos no jiu-jitsu do que negativos. Por exemplo, a oportunidade de você poder de conhecer mais, de poder se conhecer melhor, conhecer a si de uma forma melhor, a oportunidade de poder conhecer novas pessoas, fazer amizades, ah, digo, seja em Angola ou fora de Angola, estar a competir, conhecer países novos, então ajuda muito naquilo que é a formação do caráter do ser humano. Fora que é uma questão de defesa, a pessoa pode se defender de qualquer assalto, né, vamos supor, uma agressão. Então o jiu-jitsu tem muitos aspectos positivos. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre os campeonatos internos que são organizados. Sente que anteriormente organizava-se mais campeonatos ou atualmente tem um número de campeonatos considerados não é significativos para os atletas hoje? Hoje tem mais campeonatos. Hoje tem mais campeonatos. Jiu-jitsu, como qualquer outra modalidade, no princípio, nunca, nunca há muitos campeonatos. Com o andar do tempo, quando a modalidade vai se desenvolvendo aos poucos, vão surgindo mais campeonatos. Então nem acho, é uma certeza. Hoje em dia tem mais campeonatos do que quando eu comecei em 2014, por exemplo. Nós temos uma época aqui que ficamos sem campeonatos. Hoje em dia temos mais campeonatos. Creio que quase todos os meses há campeonatos cá em Angola.
Quantas medalhas nacionais o mestre já arrecadou dos campeonatos aqui? É assim, eu não tenho um número exato, mas também não são muitas medalhas, para para ser sincero, porque aquilo que falamos há pouco tempo. No tempo que eu comecei a competir, não existiam muitos campeonatos. Então ficávamos tipo 2 ou 3 meses sem campeonatos. Depois, por isso, então, um exemplo. Depois, só assim é que realizava-se um campeonato. Hoje em dia há mais campeonatos e nos últimos tempos eu não tenho competido também porque há poucas pessoas na minha categoria. Então não há necessidade de. Ou seja, nem poucas, não há ninguém na minha categoria. Quando chega a faixa preta, nós temos a dificuldade que é em Angola. Quando a pessoa chega à faixa preta, praticamente nenhum faixa preta entra para os campeonatos, porque não sei. Porque algumas pessoas também começam a fazer outras coisas. ah, Começam a fazer outras coisas e acabam por deixar o jiu-jitsu um pouco de lado. Uns preferem só dar aulas, coisas de gênero. E por aí. Então não creio, eu não tenho muitos campeões, não tenho muitas medalhas, mas não consigo dizer um número exato assim, porque já nem conto mais. O mestre tem alguma lembrança de alguns campeonatos mais emocionantes que participou e que teve uma boa prestação? Assim, todos os campeonatos em que eu participei foram bons. Eu conseguiria me lembrar de todos eles. Mas o primeiro campeonato na faixa branca, em que eu fui lutar sem saber as regras, sem saber se ganhei ou não, só vi a levantar o meu braço e disse, oh, ganhei a final. Então, essa primeira medalha, até por acaso tenho ela guardada em casa, é especial. Depois, como é óbvio, o Grande Slam de Abu Dhabi, por ter sido o meu primeiro campeonato internacional e por ter o mestre de lado, até por ter os meus mentores, os dois mentores que eu tenho de lado e alguns amigos na altura também. Então foi um campeonato importante que eu guardo muito. Ah, e também o segundo lugar do Mundial também. Esses são campeonatos que eu guardo assim muito bem, são boas lembranças. O que a GF Team não é, significa na vida do mestre? A GF Team é um nome grande. GFT, é assim. Por exemplo, eu comecei a treinar, eu estou na GF Team desde a faixa branca. Até hoje eu faço parte da GF Team. E provavelmente eu vou morrer a fazer parte da GF Team. Ou seja, eu nunca vou deixar de ser um atleta da GF Team. Será que existem motivos para o mestre deixar da academia? Se existem motivos? Sim. Não, não existe. Não existe. Então, GF Team, para mim, é uma família. Tá? É uma família. Eu gosto de estar lá. Não me vejo a treinar em qualquer outra academia, sobretudo cá em Angola. Assim, tipo, ainda que eu não treine, vamos supor que aconteça alguma coisa do outro mundo e eu tivesse motivo para sair da GFT. Eu não estou a ver tipo, aí numa outra academia para treinar. Eu não sei, eu não estou a ver. Preferia ficar sem treinar jiu-jitsu, para ser sincero. Então, eu tenho uma ligação muito boa com aquilo que é a própria bandeira da GFT. A bandeira, se olhar para aquela bandeira, tipo, eu sinto orgulho de fazer parte disso, gosto disso, quero de uma certa forma contribuir para que o nome continue a ser GF Team, com que a academia continue a ter bons resultados. Creio que não sou o único a ter esse pensamento, tem muitos outros atletas que hoje em dia até vivem isso de forma mais intensa do que eu. Tá? Por exemplo, se você reparar o Chicão está todos os dias na academia. Tá? O Jorge Pedro, está todos os dias na academia. Tem o Evans, está todos os dias na academia. Então, querendo ou não, nós acabamos por ter essa ligação com a equipa. Além desses nomes que eu mencionei, tem muitos outros atletas que estão muito bem ligados com a equipa e não vejo motivos assim de dizer lá, hoje eu não faço mais parte da academia que tal. Só se eu fosse ver fora, né? Mas continuaria a usar a camisola da GFT. Quais são os atletas promissores que o mestre considera que poderão vir ser bons atletas, não é, para o jiu-jitsu, não só nacional, mas sim também internacional? Na GFT ou de um modo assim geral em Angola? Vamos ainda tocar na GF Team em particular, porque é lá a casa, Aham. e depois podemos focar também em outros atletas que fazem parte de outras academias. É assim, vou falar
dos mais novos. Digo assim, mais novos. Por exemplo, o Jô. O Jô, ele é faixa marrom. Eu vejo que ele tem tudo para ser um grande atleta. Para a nossa realidade em Angola, ele já é um grande atleta. Eu sinto que ele tem capacidade de chegar lá fora, ganhar um mundial da World Pro, por exemplo, que é realizado em Abu Dhabi, ganhar um grande slam em Abu Dhabi na faixa marrom, na faixa preta. Eu sinto que ele tem capacidade de ganhar um mundial da IBJJF. Ou seja, ele tem capacidade, eu sinto que ele tem capacidade de poder lutar com qualquer atleta de classe mundial. Depois, tem a menina Evelise. É uma menina que, ela está com quantos anos agora? Está com 15 ou 14, não sei. Então, é uma menina que é talentosa, tanto que hoje em dia nos campeonatos não há adversária para ela. Então, ela é obrigada a lutar nas categorias acima, e mesmo assim luta muito bem. Tem a Velhice, tem a Daniela, por exemplo, também, que treinam com Chicão. Elas duas treinam com Chicão. Então, essas duas meninas, o Jô, o William, Bombo, tem o Inelton, o Marinaldo, o Aldo, se o Aldo quiser também, ele também é muito bom atleta, é talentoso. Eu só estou a citar pessoas que são talentosas, mas também trabalham bastante. Quando elas decidem trabalhar, trabalham mesmo bastante. E quando chegam nos campeonatos, eles dão um show de jiu-jitsu. São pessoas que têm jiu-jitsu bonito. Então sinto que esses atletas têm tudo para serem campeões mundiais. Mas o que é que falta? O que falta? Sendo que o mestre, de certa forma, já teve títulos internacionais, será que o mestre não está a passar a base aos novos atletas que também têm este mesmo sonho? É assim, não que eu não esteja a passar a base, porque até nós começamos. Assim, o Aldo, o Marinaldo são meus contemporâneos. Nós começamos todos juntos, praticamente. Talvez o Aldo começou um ano depois, o Marinaldo talvez também. Mas eu peguei faixa preta em 2019, se calhar o Aldo pegou em 2020, se eu não me lembro. Ou 2021, não sei. Então, se somos todos da mesma época. Agora, o mestre aqui, ele passa o mesmo trabalho, passa o trabalho. Quem passa os treinos é o mestre Paquice. E isso até não é uma questão se calhar se eles estão a fazer mais ou se estão a fazer menos. Tá muito relacionado se calhar com as oportunidades que cada um de nós tem e com a forma que cada um de nós encara se calhar os campeonatos ou como lida com esse tipo de situações. Então eu creio que eles têm potencial, não é falta de treino. Eu acho que o momento deles vai chegar e quando chegar... É aquilo que eu digo assim, por exemplo, tem uma coisa que eu digo sempre, cada pessoa tem seu fuso horário. Tá? Cada pessoa tem seu fuso horário. Tem uns que conseguem mais cedo, tem uns que conseguem supostamente mais tarde, mas aquele tarde em que você vai conseguir fazer aquilo, que supostamente é tarde, é o momento certo de você conseguir aquilo. Eu consegui em 2017 ganhar o Grande Slam no meu primeiro campeonato. Era o meu momento de conseguir aquilo. Se calhar, para essas pessoas ou outros atletas até que não sejam da GFT podem conseguir próximo ano, este ano, se calhar em novembro tem campeonato do mundo. Quem for competir, se calhar pode conseguir isso. Então, quando essa pessoa conseguir, porque é o momento certo de conseguir. Então, todos não... Ninguém consegue. É quase difícil dizer, ó, o Américo conseguiu ser campeão mundial hoje. Por exemplo, Américo e Nelton, Marinaldo, Aldo conseguiram ser campeões mundiais hoje. E, tipo, amanhã o Flamengo vai conseguir ser também. Mas se calhar o Flamengo não consegue, mas nós conseguimos. Se calhar no próximo ano nós vamos conseguir, mas essa pessoa vai conseguir. Então eu acredito muito mais na questão do tempo certo. Tá? Não Já, propriamente está a faltar de treino, está a faltar X ou Y. Não. É fazer o trabalho, esperar que a coisa aconteça. já houve, não é, algum atleta dentro da academia que veio ter com o mestre para perguntar assim como é que funciona lá fora, como é que se ganha os campeonatos, qual preparação devo ter, dieta, como devo perder peso. Alguma vez o mestre já passou o testemunho para alguém? É assim, mais do que eu passar, nós temos um mestre, graças a Deus, com muita sabedoria, que já competiu também internacionalmente, já competiu, já ganhou.
Então, querendo ou não, nós acabamos sempre por beber dele. Então, ele passa toda a experiência que é necessário. Olha, só para teres noção, nós, antes da seletiva, da seleção que aconteceu dia 16 de julho, nós temos um grupo, e o grupo é Rotina de Campeão. Então, quem cria o grupo é o mestre que cria. Então, está lá tudo, o mestre escreve tudo que nós precisamos fazer durante a preparação. E ele esteve sempre lá durante a preparação toda, a passar as dicas, o treinamento, a exigir que cada um de nós desse o melhor. Fomos, uns conseguiram, mas outros não conseguiram. Então, ou seja, exemplos na academia não falta. Claro que, falando propriamente de mim, por exemplo, foram raras as vezes que alguém chegou e disse: oh, mas, mestre Américo, por exemplo, ganhaste o Grande Slam da Abu Dhabi em 2017, como é que estavas a treinar? Isso é uma coisa difícil de acontecer. Mas também é uma coisa que o mestre fez questão de mencionar. Diz: olha, no tempo que nós com o Américo ganhou o Grande Slam da Abu Dhabi, nós estamos a treinar X, assim, 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 assim. Então, com esse treinamento, nós conseguimos chegar lá e ele conquistou esse campeonato. Na altura era eu, era o Edward Pires, acho que não chegaste a conhecer, e o Paulo Alves. Então chegamos nesse campeonato, conseguimos subir no pódio, medalhamos os três, medalhamos. Então o mestre faz sempre questão de mencionar isso nos treinos. Claro que tem um outro atleta, já vejo, sobretudo os mais novos também, alguns atletas que chegam e dizem, olha, perguntam sobre a questão de perder peso, como é que eles vão, como é que eles fazem para perder peso, um ou outro, mas não é uma coisa que acontece com tanta frequência. Mas sabe lá dos porquê. O mestre, existe alguma rivalidade entre os faixas pretas dentro da academia? Rivalidade, olha, que eu saiba não. Que eu saiba não, sinceramente. Estou a ser sincero, que eu saiba não. Como é que funcionam os programas de treino? Porque pelas investigações que eu fiz, anteriormente o mestre tinha a turma das 17. Ah, ok. Eu tinha a turma de 17, eu estava lá 17 até o ano passado, não é? Por que que hoje em dia já não se vê o mestre a puxar o treino das 17? É assim, por exemplo, antes da pandemia, eu dava o treino das 10 horas. Então, muita gente que você vê hoje na academia, elas começaram a treinar no horário em que eu dava aulas, desde tipo, o caso da Ripinha, por exemplo, a Irene, a Laura, a Mila, o Kennedy, o Kennedy? Não sei se o Kennedy, o Copé, por exemplo, o Evandro, muito desses meninos, o Mauro Chantre, muitos desses meninos que hoje em dia estão aí, eles começaram a treinar comigo às 10 horas. Entre outros que que acabei por não citar o nome aqui. Uns até nem estão mais cá em Angola, estão fora a estudar. Então comecei a dar aula às 10 horas da manhã. Depois veio a pandemia, ficamos aquele período todo parado sem aulas. E quando recomeçamos, nessa altura eu estava a trabalhar. Durante a pandemia eu estava a trabalhar. E quando nós recomeçamos em 2021, acho que foi mais ou menos isso lá. Acho que recomeçamos em 2021, só não lembro o mês, mas foi lá, se calhar julho, junho, não sei. Automaticamente eu não tinha mais tempo para poder dar aulas 10. Então o Chicão passou no horário das 10. E como eu não tinha tempo para treinar, para dar aulas às 12, auxiliar na aula das 12 no caso, né? Porque sempre o mestre que puxou o treino das 12 de competição, mas sempre que puxa o treino. Quem dava aula antes da pandemia, 17, era o Aldo. Só que o Aldo ainda estava a estudar quando a pandemia passou, tudo voltou ao normal, o Aldo estava a estudar no período da noite. Então, automaticamente, eu passei a dar aula às 17 horas. Então, esse período de aula às 17. Só que eu deixei de dar aulas no ano passado, propriamente, em novembro, depois do campeonato do mundo, depois do World Pro, mas porque eu sabia que esse ano não estaria livre para poder dar as aulas das 17. Então foi mais ou menos nessa altura que foi esse o motivo. Não? Falta de disponibilidade da minha parte nesse período às 17 horas. Já houve momentos na academia em que o mestre esteve a dar treinos em que se deparou com uma situação que não tem, uma situação de não agrado,
em que o mestre teve que agir, repreender? É assim, academia, eu sempre que eu falo com os meus colegas de treino, os nossos alunos lá na academia, até quando falo com faixas, quando digo colegas, faixas pretas, alunos, também são meus colegas, eu sempre digo assim, a academia para mim é como a minha segunda, não é como, é a minha segunda licenciatura. Tá? Ou seja, eu demorei 5 anos, 5, se não estou em erro, foram 4 anos, na universidade para poder me formar em ciência da comunicação. Então, levei 5 anos para poder pegar a faixa preta. Ou seja, eu levei mais tempo no jiu-jitsu para pegar a faixa preta do que provavelmente numa universidade. Então, considero a academia como a minha segunda licenciatura. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que na academia vai acontecer muitas coisas, tal como acontece na universidade, acontece numa escola convencional. Então, vais encontrar aquele aluno que na aula vai estar chato, não vai estar a prestar atenção. Vais encontrar um aluno que chega sempre tarde, dá sempre uma justificativa que não tem nada a ver. Então, já aconteceu, respondendo, já aconteceu, de pessoas que durante a aula tiveram comportamentos negativos, em que infelizmente eu tive que, felizmente eu tive que intervir, porque se eu não o fizesse, não estaria a ajudar essa pessoa. Lembrando que a academia tem sempre mais, porque a gente tem que parar só de olhar para o jiu-jitsu como só uma arte marcial. Não estás só a treinar. Vou só para a academia treinar. Não, você estás a ir, você vai ser educado, você vai aprender boas maneiras. Aí vão dizer, olha, também precisa ser um bom cidadão, precisa ser proativo. Você aprende muita coisa que se calhar, que numa escola convencional você não aprenderia. Talvez uma coisa que assemelha essa academia, se calhar, seja uma academia militar. Fazer uma recruta, talvez. Mas agora, existem critérios para, por exemplo, de quanto em quanto tempo é que o mestre acha que deve-se adquirir a faixa preta? O mestre adquiriu em 5 anos, há quem adquiriu em 7 anos, há quem adquiriu em 10 anos, há quem adquiriu em 9 anos. Não sei se existem pessoas que adquiriram em 3 anos. É possível que sim, né? É possível que sim. O que é que o mestre acha que está em volta disto? A alteração de faixas? É assim, isso é um tema bicudo. Por exemplo, eu peguei a faixa preta em 5 anos, mas se calhar as pessoas pegaram em 6, 7 anos, conforme acabaste de mencionar. Isto está. Porque assim, no jiu-jitsu as pessoas não avaliam só a questão técnica do atleta. Há muitas questões isso depende do critério de cada mestre. Então, há muitas questões que são avaliadas que fazem que o aluno seja graduado ou não. Claro que se eu entro para a academia de jiu-jitsu, depois não vou ficar 5 anos parado em casa sem treinar, sem fazer absolutamente, vou chegar na academia, vou ser graduado. Não vou. Não serás graduado. Tá? Então, precisa, de uma certa forma, a pessoa ou o aluno precisa mostrar trabalho, precisa mostrar que está a aprender. Fora outras questões que vão acabar sempre por contar, tal como acontece na turma de aula. Né? O professor avalia o aluno em função de são vários critérios que o professor utiliza para poder avaliar um aluno. Então não é só propriamente precisa ter 19 valores. Não é necessariamente isso. Existem outros critérios que servem de avaliação. Então é uma coisa que acontece no jiu-jitsu. Eu não vou só graduar um atleta, ou não vou deixar de graduar um atleta porque ele não compete, por exemplo. Tem pessoas que entram para o jiu-jitsu, mas eles não estão a pensar em competir. Eles só querem aquilo como um lifestyle. Então, um critério da avaliação para esse tipo de pessoa também é diferente em relação àquela pessoa que entra para o jiu-jitsu como atleta, quer ser atleta, que compete todos os finais de semana, que luta e ganha. Então, os critérios, isso vai variando de pessoa, de academia para academia. Mas será que este fator influencia, porque o mestre falou de uma coisa muito boa, de atletas que praticam jiu-jitsu por lifestyle e daqueles atletas que praticam mesmo por uma questão desportiva, né? Acha que tem influência, se calhar o atleta que pratica de forma mais intensa tem um melhor desenvolvimento, independentemente do ponto de vista de cada um,
Eles acham que merecem ser mais graduados em relação àqueles que simplesmente vão para a academia para ter um bem-estar, ter um bom condicionamento físico. Olha, a primeira coisa você não pode achar, nenhum atleta que acha que precisa ser graduado. Quem deve achar que é o momento certo de um determinado atleta ser graduado é o mestre. Ok? Tá? Primeira coisa, você não pode achar. Isso é uma coisa que acontece muito nas academias, não só cá em Angola, mas também fora. Por exemplo, eu estive a ver um vídeo em tempos do campeonato passado da IBJJF, de uma página no Instagram, que eles também têm um podcast, então ele estava lá fizeram um vlog. Muitos atletas vão dizer, pá, se calhar você graduou, você graduou da faixa marrom, faixa roxa. Então você vê que isso é uma coisa universal. Existem aqueles atletas que acham que eles é que dizem que precisam ser graduados. Então o atleta o atleta não tem que achar nada. Quem acha é o mestre. O mestre olha para o atleta e diz, não, esse atleta está em condições de poder ser graduado. Esse atleta não está em condições, falta isso. Olha, tecnicamente já está bem, está a ganhar, mas como indivíduo ele está a falhar num ponto. Está a entender? Ok. Como indivíduo está a falhar num ponto, então se calhar esse ponto, como indivíduo, como ser humano em que estás a falhar, pode fazer com que você não seja graduado. Tá? Volto a repetir, isso depende muito do critério de cada mestre, de cada escola. Mas agora, falando um pouquinho da seletiva que o mestre tocou, muita gente se surpreendeu com os resultados da seletiva. Como é que foi a preparação do mestre? Como é que o mestre viu a organização da federação, não é? Daquele campeonato da seletiva? Como é que o mestre viu, tendo em conta que teve uma pequena derrota com um jovem que é de uma faixa abaixo? Como é que o mestre encara essa situação? É assim. Primeiramente, a seletiva foi bem organizada. A federação está de parabéns. E você nunca está à espera que as pessoas concordem com tudo. Está aqui a fazer podcast, a quem vai achar, não, você deve fazer de forma X ou Y. Claro. Então isso acontece com determinado tipo de coisas, em determinadas áreas da vida. Então, em relação ao campeonato, acho que a seletiva foi bem organizada. Quem ganhou, porque merecia ganhar, merecia fazer parte da seleção. Em relação a como eu encarei o facto de eu ter perdido, é assim, eu encaro as derrotas de uma forma normal. Uma coisa que eu aprendi desde muito cedo, graças a Deus, isso é, aprendi isso desde muito cedo. E quem treina comigo faz tempo, ou quem convive comigo de uma forma íntima, sabe que eu não estou a mentir o que eu vou dizer aqui agora. Eu sempre procuro tirar sempre um aspecto positivo em qualquer situação, por mais negativo que ela seja. Perdeste, então vou procurar ver um lado positivo naquilo. Se calhar eu estou a falhar em algum sítio ou preciso trabalhar. Falando especificamente, por exemplo, por que eu não gosto, se eu tiver que falar da minha luta em que eu perdi, é conforme eu disse a alguém quando isso aconteceu. Eu disse, pô, a primeira coisa, se eu falar dessa luta, eu vou estar a tirar o brilho da vitória da outra pessoa, automaticamente, tá? É como se a pessoa que ganhou não merecesse aquela vitória. Por mais que eu acho que existiram erros de arbitragem, tá? Porque tem um vídeo e as pessoas que viram aquele vídeo sabem que o erro existiu. Existiram erros de arbitragem. Então, eu procuro, olho para aquilo e fica comigo. Se calhar vou partilhar essa situação com a pessoa mais próxima. Tá? Então, eu procuro sempre aprender com esse tipo de situações. Por mais que eu tenha visto o vídeo ter achado, pá, isso não aconteceu, aqui, tá aí. O que é que eu posso fazer? Tem uma coisa que José Mourinho dizia lá. Olha, se nós ganharmos hoje, normalmente hoje são as finais de semana, né? Se nós ganharmos hoje, amanhã é sábado. Se ganharmos hoje ou perder, dia seguinte é que é sábado ou domingo. Já passou. Então eu encaro esse tipo de situação da mesma forma. Perdi, ok. Então vou procurar aprender onde é que eu errei. Errei aqui, ok. Então não posso deixar na mão do árbitro. Não posso confiar no árbitro, está a perceber? Não falo em um único árbitro específico, mas falo de um modo geral, está a perceber? Então é mais nessa questão. A preparação foi boa. Abdiquei de muita coisa.
de muita coisa que eu estava a fazer para poder treinar, estar todos os dias no tatame, a treinar. Mas aquilo que eu digo, podes abdicar de muita coisa, mas às vezes o resultado não vem. Vais fazer o quê? Vais morrer, vais te matar? Dá uma tristeza. Mas nós somos guerreiros. E eu costumo dizer, é impossível, no meu caso, é, é impossível você derrotar um indivíduo que conheceu a primeira derrota quando ele tinha 8 anos. Tá? Então, se eu conheci a minha primeira grande derrota quando eu tinha 8 anos de idade, então eu não vou ser derrotado agora e ficar tipo no chão e não poder levantar. Se eu levantei aos 8 anos de idade até hoje, mantenho aqui, por que eu haveria de ficar tipo no chão para sempre pelo facto de ter perdido uma seletiva? Não tem como. Eu conheci a maior derrota da minha vida quando eu tinha 8 anos de idade. Mas agora, o mestre disse que houve alguns erros de arbitragem. E pelo que eu vi no campeonato, eles estavam a fazer como uma espécie de vídeo árbitro. Haviam pessoas que estavam a fazer filmagens e tudo mais. E também houve situações de alguns outros atletas que estavam a fazer as suas lutas em que os corners recorreram ao vídeo, né? Para que pudessem ver se aquela posição houve uma vantagem, houve pontos. Por que que no caso do mestre não houve essa necessidade de se ir à busca dos vídeos para poder constatar os factos? É assim, provavelmente, eu não lembro quem estava no meu corner, eu não lembro, mas provavelmente a pessoa que estava no meu corner não tinha conhecimento dessa opção. Tanto é que quando eu estava a fazer o corner do Jota, eu me percebi mais tarde que eu podia também recorrer. Então, provavelmente a pessoa também não sabia. E se calhar naquele momento também a pessoa acabou por esquecer. Mas agora, os corners são aleatórios? Não existe alguém que o mestre considera que não, este deve fazer o corner? Porque o Não, que eu vejo é que muitos atletas vão competir, mas não tem um corner específico. os corners são aleatórios. Normalmente quem faz o corner, assim, primeiro, precisa ser um faixa preta, que conhece o atleta, que treina com o atleta. Vamos supor, por exemplo, o Chicão dá aulas às 10 horas. Então ele tem um grupo de alunos que treinam com ele. Quando os alunos estão a lutar, automaticamente quem deve fazer o corner desse atleta é o Chicão, porque o Chicão conhece as características do jogo de cada aluno. Então a mesma coisa acontece se um aluno ou alguém que treina comigo estiver a lutar. Então quem vai poder fazer o corner é o Américo, porque o Américo conhece o jogo do aluno, a forma como ele se comporta dentro do tatame quando ele está a lutar. Então ele já entende a voz de comando do Américo. Então não, os corners não são feitos de forma aleatória. O que acontece muitas vezes isso acontece em toda parte do mundo, é quando o atleta está a lutar, tem um monte de pessoas lá fora. Todos nós eu também às vezes ficamos assim, do lado de fora a gritar todos nós juntos, e muitas vezes tem alguém lá a fazer o corno do atleta. Então não acho que seja de uma forma aleatória, mas por aí. E do que o mestre mais reclama da derrota da arbitragem? Do que mais reclama? Tendo em conta que quem foi o árbitro foi o mestre Chicão. E o mestre Chicão é o mestre da GF Team também. Será que o mestre ficou triste? Achou que foi por culpa do mestre que não deu aquela determinada vantagem? Ou o erro foi da equipa que estava no vídeo, árbitro, do corner, em geral? O que o mestre acha que deve ter a culpa? É assim, é conforme ele disse, né? Não gosto muito de tocar neste tipo de assunto porque você não sabe como é que as pessoas vão entender isso, vão interpretar isso. E também vai parecer que, tanto que eu falei isso com algumas pessoas próximas, conforme ele disse. Não me viste tipo, a fazer uma publicação em relação a isso nas redes sociais. Eu tenho um motivo, tenho um motivo. Tá. Eu tinha motivo para fazer isso, mas eu disse não fazer isso. Então, em contrapartida, se eu fizesse isso, estaria a tirar brilho da vitória da outra pessoa, porque a pessoa não tem, independentemente da derrota, a outra pessoa não tem culpa. Independente de ter existido erro na outra pessoa, não tem culpa. Tá? Agora, se eu fiquei triste, claro que eu fiquei triste, ninguém gosta de perder. Eu abdiquei muita coisa para estar a treinar, então não tem como não ficar triste. Corne não tem culpa.
a equipa que fica a apontar na mesa também não tem culpa. O árbitro, eu não vou dizer que ele tem alguma culpa, mas eu sinto que, assim, erros de arbitragem acontecem em qualquer tipo de desporto. Não tem como evitar, às vezes são inevitáveis, estás a entender? Então, hoje em dia eu olho para aquilo e, pá, já aconteceu, vou fazer o quê? Já aconteceu, fiquei triste, fiquei triste. Aprendi alguma coisa com aquilo, aprendi algo que eu vou levar comigo para a minha vida. Aprendi, vou levar algo para a minha vida. Então, fazer o quê? Já aconteceu mesmo. É conforme ele disse. Você não pode derrotar uma pessoa que conheceu a derrota quando tinha 8 anos de idade. A maior derrota da minha vida aconteceu quando eu tinha 8 anos de idade. Eu consegui ficar em pé até hoje. Estou a correr, a correr, a correr para conquistar minhas coisinhas, minhas coisas. Então não acho que essa derrota tire brilho da pessoa que eu sou, tá? Acabe com a educação que eu recebi dos meus pais, ao ponto de eu ser mal educado com um colega de equipa, tá? Que foi o árbitro da partida. Os erros de arbitragem acontecem. Aconteceu comigo, já aconteceu com outras pessoas também. Provavelmente já lutei com alguém. Provavelmente tenha lutado com alguém também que acabou por se sentir prejudicado também pela arbitragem. Então isso acho que é uma coisa normal quando nós estamos em alta competição. Porque não é fácil, para ser sincero, não é fácil você arbitrar. Tem poucos árbitros. Então, não é fácil arbitrar tipo 10 4 ou 10 4 15 lutas durante o dia todo. Chega um momento que psicologicamente você está esgotado. Então é normal que exista um erro ou outro. Tá? O importante é que exista. O importante é que a pessoa perceba que cometeu um erro, tá? E que o atleta também perceba que esses erros existem, fazem parte do jogo. E procurar fazer com que da próxima vez não deixe que o jogo vá na decisão dos árbitros. Tá a perceber? Então acho que é isso. Vou crucificar a pessoa? Não posso. Daqui a pouco não existiriam mais árbitros no futebol, muito menos no basquete. Mas agora, em termos de campeonato de alguns atletas da GF Team, como é que o mestre avalia o percurso dos atletas e das atletas, das meninas e dos rapazes? Todos os rapazes parece que tiveram no pódio, a maior parte. Poucas meninas estiveram no pódio. Como é que o mestre avalia esse desempenho? É assim, vamos dar tempo ao tempo em relação às meninas. Nós temos meninas que são talentosas. A Petra é uma menina talentosa, a Ripinha, a Dandara, a Naya, não sei se estou a esquecer mais de alguém. Mas de um modo geral temos atletas talentosas. Se formos pegar essas meninas, por exemplo, por mais que a gente alguma vez no treino brinque, não, Flávia, podia fazer aquilo, não. Pô, se formos pegar assim, há quanto tempo a Petra treina em relação às outras meninas com quem elas lutaram no campeonato passado, por exemplo? As outras meninas treinam muito mais tempo que a Petra. Provavelmente muito mais tempo que a Ripinha e a Dandara. Ou seja, só o facto de elas estarem a lutar, estão a correr, elas estão a correr com tempo, ou seja, estão a fazer o que elas podem fazer para poderem estar a lutar de igual modo com as outras atletas das outras academias que têm mais tempo, provavelmente têm mais tempo de jiu-jitsu e mais experiência em competições. Então, eu não acho que estamos num péssimo caminho. Vamos dar tempo ao tempo, continuar a trabalhar, no caso, né? Elas também precisam acreditar que aquilo que eu disse, tudo acontece no tempo certo, há fuso horário para tudo, cada só no seu fuso horário. E quando chegar a vez delas, vão chegar. A Petra, exemplo, a Ripinha, em 2021, ela fez um bom campeonato, por exemplo, né, fez um bom mundial. A própria Petra, o ano passado, fez um bom mundial também. A Dandara, o ano passado, competiu muito bem. Então, eu acho que é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Como é que, se o mestre tivesse que listar as melhores academias de jiu-jitsu cá em Angola, quais seriam o top 5 que o mestre considera que nestas academias realmente aprende-se bom jiu-jitsu? É assim, primeiro quero dizer uma coisa. O nosso jiu-jitsu está muito bom em relação aos outros países da África. Tecnicamente,
há muitos atletas muito bem, tão bem evoluídos e alguns já estão a começar a fazer o trabalho certo. Agora, falando assim, eu sempre vou dizer que sou suspeito para dizer isso. No meu ponto de vista, a GF Team é a melhor academia da Angola. No meu ponto de vista, tá? E eu sempre, não é de hoje que eu digo isso, e não falo por uma questão só pelo facto de eu ser atleta da GF Team. Não. Tá? Eu digo isso. Vamos supor uma coisa. Sempre que fomos em um campeonato, a nossa academia sempre levou um número reduzido de atletas. A culpa é das outras academias? Não. Não é. Mas sempre nós levamos um número reduzido de atletas. Por exemplo, se a outra academia tem 39, nós temos, se calhar, uns 16 atletas. Tá? Mas o que acontece? Pelo facto das outras academias terem maior número de atletas em campeonatos, eles acabam por estar sempre em frente de nós. Enquanto tem mais pessoas, então tem sempre, alguns vão conquistar medalhas de ouro, tem outros que vão conquistar medalha de bronze. Então isso acaba por fazer sempre com que eles tenham sempre, quando forem contar as medalhas, tem mais número de medalhas que nós e acabam sempre por estar em frente, lá em primeiro lugar, e nós acabamos sempre por estar em segundo. Agora, em termos de qualidade, é nisso que eu me baseio mais. Você imagina que você leva 17 atletas, mais 17 atletas, conseguem medalhar, se calhar só um é que não medalha. Em termos qualitativos, eu sinto que isso mostra que o trabalho está a ser bem feito. Então, eu sempre fiz sempre questão de chamar a atenção aos meus colegas de treino da academia. Digo sempre, ó, sempre assim os resultados são de novo. Calma aí, não é que nós estejamos mal. É que os outros levaram o maior número de atletas. Você repara, quando for assistir um campeonato, vai perceber que os outros têm mais crianças, têm mais juvenis, enquanto que nós não temos mais crianças, muitas crianças. Hoje em dia já estamos a ter muitas crianças a treinar na academia. Então vai sempre ver que o diferencial está mais na quantidade, provavelmente na qualidade de jiu-jitsu produzido na nossa academia. Não que as outras academias não tenham qualidade, têm qualidade, não tem como. Se eles ganham, independentemente de levarem maior número de atletas ou não, mas se eles ganham, é porque também têm qualidade. Então acho que a questão está muito aí, porque nós não levamos muitos atletas nas competições. O mestre já citou a primeira, que é a GF Team, a Ah, segunda, a terceira, a quarta e a quinta. é assim. Eu só falar da GFT, é melhor. Há tanta rivalidade que o mestre não quer falar do nome das outras academias. É assim, eu não. Olha, falando em rivalidade, eu não acho que exista uma rivalidade ao ponto das pessoas não quererem falar no nome das outras academias. Tá? Eu não acho que exista isso. E eu sou um desportista e eu tenho um fair play acima de tudo. Tá? Exemplo, se formos. Normalmente a luta está sempre entre GF Team e a Z1 nos campeonatos. É sempre Luciano, assim. eu vou pedir que tu vejas isso aí, se já exportou, vê ali o PC Cibernou aí. Yeah. Então a luta está sempre GF Team e a Z1. Sempre que os atletas da GF Team e a Z1 estiverem a lutar, você vê que os campeonatos ficam mais emocionantes. Então acho que de momento eu vou citar, então, tem a GF Team, tem a Z1, também que é muito boa academia. Uh, tem a Grace Barra, a Aliança do Tatame. Sim. Eu acho que hoje em dia, assim, falando a sério, meu. Tem a GF Team, Z1, Aliança Tatame, Grace Barra. Hoje em dia também também tem a CPE. Vamos ficar por aí. Ok, deu certo? Então podes voltar na tua posição para não perderes a rede, né? Não, podes voltar na tua posição para não ficar distraído. Hoje estás a trabalhar sozinho. Vamos dar aplausos para o Luciano. Ele que veio Merece. de França agora já está aí a cuidar do set de gravações, nem está a Aham. desfrutar das férias em condições. Mas agora falando um pouquinho sobre o marketing de jiu-jitsu cá em Angola. Pô, mestre, dá para viver do jiu-jitsu cá? Não. Não, eu acho que ainda. Acho que não dá para ver jiu-jitsu em Angola, não dá.
pode existir um atleta ou outro que esteja a viver de jiu-jitsu, mas isso não pode ser, não podemos chegar ao ponto de dizer que já dá para viver de jiu-jitsu em Angola. Não dá, não dá. Como é que funcionam os patrocínios das marcas aqui? É assim, eu não sou patrocinado por nenhuma marca angolana, primeira coisa. Então, eu não sei necessariamente como funciona, quais são os critérios que essas marcas usam para poder patrocinar um determinado atleta. Por que eu digo isso? Tem muito bons atletas em Angola, que realmente têm patrocínios, e também tem muitos péssimos atletas que também têm patrocínios. E bons atletas, muitas vezes, quando vão pedir patrocínio, vão pedir patrocínio, nem sequer são patrocinados. Então você para e pensa, mas calma, qual é o critério que essa pessoa usa para poder patrocinar um determinado atleta? Estás a perceber? Então, é difícil dizer. Eu acho que aqui em Angola, as pessoas gostam de uma boa mentira. Um atleta, e também gosta, nem vou dizer que gostam de boa mentira. O que acontece, talvez seja isso na verdade. O que acontece é, tem bons atletas que têm resultados positivos, vão pedir patrocínio, já aconteceu e o Marinaldo. Fomos pedir um patrocínio o ano passado, acho que foi no princípio do ano passado. Olha, chegamos lá, nos apresentamos, enviamos, cada um de nós enviou o portfólio, o que era necessário, mas entre outras coisas que eram necessárias. Olha, não recebemos patrocínio. Mas, no entanto, essa empresa patrocinava, ou patrocina, um atleta que nem sequer está entre entre a lista dos atletas mais promissores, entre a lista, entre os atletas mais promissores de Angola. Nem faz, olha, vou ser muito simpático, ou seja, nem entra na lista mesmo, não entra na lista. Mas, no entanto, alguns atletas são patrocinados. O que acha que houve por aí? Será que são contactos, são amizades? Eu acho que o Angola não gosta de ser mentido. Ok. Yeah. Mas eles vêm nos campeonatos? Não, é assim, as pessoas, a mídia em si, a mídia nacional, isso de um modo geral, ainda não sabem nada sobre jiu-jitsu. Se eu chegar agora, pegar uma medalha, fazer uma medalha aí agora, e chegar numa dessas estações televisivas, um desses meios de comunicação, seja mídia digital, essas grandes páginas que temos aí, e dizer sou campeão de jiu-jitsu, eles vão aceitar. Eles aceitam e vão publicar aquilo. Por quê? Porque eles não têm conhecimento. Não se dão trabalho de pesquisar, saber como é que a coisa funciona. Então, pelo menos eu sei que se eu for um jornalista, um repórter, se eu recebo uma informação, eu preciso averiguar se essa informação é verdadeira ou não. Procurar entender mais ou menos sobre aquele assunto. Só assim é que eu posso fazer a matéria. Então nunca vou pegar porque o fulano tal, a pessoa chegou e diz, sou campeão Y, e logo publica lá, campeão Y, de jiu-jitsu. Então, isso que acontece, isso que você vê muitas vezes, e você sabe, você está no meio agora, você volta e meia, você ouve, olha, fulano disse que é campeão X. Mas como assim campeão X? Ganhou o quê? Aonde? Em que campeonato, por exemplo? Hoje em dia tem campeonatos do pau grande, né? Mas é do pau grande. Podemos fabricar medalhas e dizer Yeah. que fizemos parte de um campeonato do bairro e ganhamos aquela medalha. Mas agora, o que é que falta para que os atletas cá em Angola possam sobreviver do jiu-jitsu? Será que falta mais impulsionamento, mais investimento na modalidade, mais campeonatos? Eu não vou dizer que falta mais impulsionamento. Eu acho que estamos a dar os passos necessários. Tá a ver? Estamos a dar os passos necessários. Estamos a marcar um passo de cada vez. A marcar a marcar o segundo, a marcar o terceiro. Então, eu creio que daqui a alguns anos já vamos ter alguns atletas a viverem de jiu-jitsu no verdadeiro sentido da palavra. Então, é tudo uma questão de tempo. Tá? É conforme nós falamos lá no princípio, que antes eram só 2 ou 3 campeonatos. Hoje em dia, por ano, provavelmente vamos ter uns 14 campeonatos hoje. Este ano, ou 15, ou 16, não sei. Ou 20.
Então, ou seja, cada ano que passa, a tendência é melhorar. Então, cada ano que passa, provavelmente vai existir mais atletas a viverem disso cá em Angola. Então acho que é uma questão de tempo. Não, não sei, não vou dizer necessariamente não falta X, falta isso. Claro que requer investimento. É necessário que as pessoas comecem a investir mais. É necessário que o jiu-jitsu comece que algumas empresas que não estão no meio do jiu-jitsu comecem a, a prestar mais atenção nos atletas de jiu-jitsu. Acho até que o atleta que está fazendo esse trabalho, né? Furar a bolha e tentarmos conquistar as outras pessoas, empresas, marcas que não estão dentro do, que não estão nesse segmento. Mas sem que uma empresa patrocine um determinado atleta, será que existem outras vias para que um atleta tenha condições de participar em campeonatos internacionais ou nacionais? Imagina um faixa preta. Quando se chega nessa faixa, a tendência de ter abertura, de ter uma academia própria é diferente. É mais, tem mais oportunidades de poder dar treinos individuais, vender cursos online. É assim, os atletas, nós atletas de jiu-jitsu, vou dizer nós, porque eu também estou nesse pacote, nós ainda não estamos a fazer o trabalho como deve ser feito. Ainda não estamos a imitar aquilo que os outros estão a fazer lá fora. Alguns talvez começam a imitar. Então não acho, ou não estou a ver propriamente um atleta aqui a vender curso e as pessoas a comprarem. E até vou começar pelo mais básico até. Você vê atleta que a dar em seminários? Já houve atletas a darem seminários. Quem? O mestre Marinaldo já deu um seminário. Sim, deu seminário. Quantas pessoas foram no seminário? Não sei. Mas aí Yeah. há um processo de marketing que deve ser feito. Então, o que estou a querer dizer? O que estou a querer dizer com isso? Estou a querer dizer o seguinte. Primeiro, é necessário existir abertura entre academias, das próprias academias. Tá? As pessoas precisam entender que o pessoal da GF Team pode se relacionar de forma saudável com o pessoal da Z1 e da Z1 também pode ter um relacionamento saudável com o pessoal da GF Team, com o pessoal da CP, com o pessoal da Matilha, com o pessoal das outras academias, da Grace Barra e companhia. Ok? É necessário que essas academias, ou que esse pessoal todo, os atletas, os mestres, tenham essa abertura de poder interagir entre eles. Não digo aquele interagir, não, pá, olá, boa tarde, bom dia, não. Tipo, das pessoas poderem partilhar ideias para o desenvolvimento da própria modalidade. Porque o que acontece é o seguinte: imagina que o Vitor Hugo anuncia um, um seminário. Olha, vou dar seminário no dia X, no sítio X. Provavelmente os que vão estar naquele seminário só são pessoas da Z1, atletas da Z1. Um ou outro de outra da academia que vai se fazer presente no seminário. Ele não vai, a pessoa não vai no seminário do Vitor Hugo, não porque não tem condições de pagar o que está a pedir, o preço, tá? Para participar no seminário. Ele não vai, pá, porque acha que ele é da Z1, ou ele é da GF Team, ou ele é da CP, ou é da Matilha, então, pelo facto de ele ser uma dessas academias, então, logo então ele não participa. Não porque o Vitor Hugo não tem conhecimento. O Vitor Hugo tem muito conhecimento para passar. O Marinaldo tem muito conhecimento. O Aldo tem muito conhecimento de jiu-jitsu para transmitir. Pode agregar valor em cada atleta angolano. Mas a questão do orgulho, essa questão do ego. Na área da academia, eu não vou participar na academia dele, não vou participar no seminário dele, que faz com que os atletas aqui nem consigam dar um seminário em condições. Então, primeiro, antes de vender curso, existe esse trabalho, essa abertura. Olha, hoje, no dia X, tem aulão com fulano. A América vai sair, vai poder participar no aulão do fulano, do cicrano. Então, acho que devemos começar por aí. Mas será que os mestres também podem dar esse impulsionamento da modalidade, né? O que é que o mestre tem feito para impulsionar? Porque sabe-se que o mestre tem um canal e tem divulgado os seus conteúdos. E isso, de certa forma, vai dando uma expansão para o jiu-jitsu nacional e não só, vai aumentando mais um pouquinho aquilo que é de bom como nível da GF Team. Sabe, eu prefiro acreditar que
existe um processo natural das coisas em que elas vão, querendo ou não, vão acabar sempre por acontecer. Pode durar 2 anos, 10 anos, 20 anos. Yeah, essas coisas vão acabar por acontecer. Então, se calhar, nós estamos a caminhar para isso. Não adianta forçar, porque, porque se calhar, se forçarmos, isso pode não vir a acontecer. Então, eu acredito mais no processo natural das coisas, de que hoje as pessoas decidem não participar no seminário, se calhar que o Marinaldo dá, que o Vitor Hugo dá, que o Mário dá, que o Américo possa vir a dar. Mas daqui a 10 anos, as pessoas vão ganhar consciência, porque não, acho que precisamos participar disso, lá, vamos aderir. Por exemplo, uma coisa boa que acontece, quando teve a questão da seleção nacional, né, o ano passado em que eu participei. Olha, uma boa coisa de fazer parte da seleção, mais do que você participar em um determinado campeonato e ganhar ou perder, é poder conviver com as pessoas das outras academias. Então você vai passar a conhecer melhor as pessoas, você vai perceber, pô, aquela pessoa não é aquilo que eu pensava que era, percebe? Eu mesmo tive essa ideia quando eu fiz parte da seleção, conviver com as outras pessoas. Eu disse, oh, até ele fiz. Não, pô, ele até é uma boa pessoa. Então, eu acredito que existe um processo natural e algumas coisas vão acontecer em um determinado tempo. São coisas bem interessantes, mas acredito que isto é o ego. Os melhores sempre passam por dificuldades. E depois também acredito muito que será difícil um atleta, não é, se tiver um ego tão elevado e participar de um seminário de alguém que se calhar já fez uma luta com ele e venceu. Sabe, é assim, eu quando penso nesse tipo de coisa, eu não gosto de pensar muito, vamos supor, o Alain não quer participar no seminário do fulano por questão de ego. Eu gosto de pensar mais nas gerações vindouras. Porque tem coisas que não me damos conta do recado. Quem vai dar conta é a Evelise, que está com 12 anos. É entre a atleta da CP que está com 3 anos agora. Tá? Se calhar são essas pessoas que vão estar realizar seminários e pessoal da GFT participar, pessoal da CP participar, pessoal da Z1 participar. Tá a ver? Então, se calhar o Américo nunca vai participar em um seminário de um fulano X, mas se calhar alguém da gente vai participar. Tá? Então penso mais lá para as gerações vindouras, não propriamente se calhar no momento atual. Isso pode acontecer daqui a 10 anos, 20 anos, se calhar eu participar em um seminário de alguém. É mais por aí. Numa fase de nós terminarmos, não é? Quando o mestre vai para algum campeonato, quer seja nacional ou internacional, existe algum ritual ou hábito que o mestre faz, não é? Ou que o mestre tem antes de entrar para o tatame para a luta? Olha, eu não tenho um ritual específico. Eu procuro mais acreditar no trabalho que eu faço, acreditar mais na minha preparação, pensar naquilo que eu fiz e naquilo que eu posso fazer dentro. Uh, eu sempre gostei de lutar, deixar o meu cabelo assim solto, mas nos outros campeonatos eu fiz tranças, não correram muito bem. Então fiz tranças, não correram muito bem, mas sempre, quando eu ganhei Grand Slam, eu estava com o cabelo solto, todo assim ele pro ar, não muito organizado. É uma questão de rebeldia. Eu sempre digo, quando eu deixo o cabelo, eu deixo o meu cabelo arrumado e quero comunicar alguma coisa. Quando eu deixo ele desarrumado, também quero comunicar alguma coisa. Então, eu tenho esse lado aí. Então, eu sempre digo, olha, meu cabelo quando está desarrumado é mais o meu lado rebelde, no bom sentido, tá? Aquela rebeldia. Então, eu lembro, quando eu ganhei o Grand Slam, eu estava com o cabelo todo desarrumado, eu, tipo, vou deixar isso, então vou com tudo. Quando eu fui vice-campeão mundial também, mesma coisa, estava com o cabelo assim solto, todo ele desarrumado. Então, se calhar é isso que eu faço, mas não tenho algo especial que eu penso, não, vou ter que fazer isso, se eu não fizer isso não vai funcionar. Penso mais no meu treinamento, do que estava pensando, agora vou usar kimono cor branco ou cor azul, ou a cueca cor rosa ou, ou preta. Porque as pessoas que são assim, sabe, no mundo da música, jogadores, as pessoas falam assim, não, agora sou de calção preto, sou de calção vermelho. Não, eu não tenho disso. Eu acredito mais no trabalho que eu faço. Se bem que isso é essa coisa aí de ter sempre um hábito para algumas equipas de futebol funciona. Tipo,
Existem também atletas de jiu-jitsu que quando entram no tatame tem um ritual, por exemplo, o Okage, da Ah, Dream Art. Ele levanta as pernas, bate, vai pra luta. olha, eu no princípio, isso era mais na faixa azul, eu fazia muito o salto do Leandro Ló. Então antes de entrar eu saltava. Então teve um dia que eu saltei. Quando eu posei, eu senti uma dor estranha. Eu disse, não. Não, senti um cansaço estranho no salto. Eu disse, é melhor parar de fazer isso. Então nunca mais fiz. Então hoje em dia quando já, pá, eu só vou já, entro, vamos lá lutar. Então é mais por aí. Agora, uma coisa que falaste, que eu se calhar também não dei muita ênfase na questão do marketing dos atletas, né? Estamos a falar na questão do patrocínio, essa coisa toda. Uma dica que eu posso dar, e às vezes eu falo isso com as pessoas, e vamos voltar naquela outra questão que fizeste lá atrás. Se algum atleta vem ter contigo para falar como é que fizeste, como é que conseguiste, como é que foi a preparação, como é que perdeste peso ou não. Por exemplo, eu sou patrocinado, eu sou, eu sou patrocinado por uma marca de. Desculpa aí, mestre, vamos dar continuidade, né, por um erro técnico, por falta de corrente elétrica, mas o mestre falava aí né, dos rituais que supostamente poderá fazer para a entrada, não é, no tatame. Não, já passamos a parte dos rituais. Eu estava aqui a falar a questão do marketing e a questão de patrocínios de atletas. Ok. Então, eu estava a dizer o seguinte. Por exemplo, eu represento uma marca, que é a marca Browse, que é uma marca australiana, mas o dono é brasileiro. E eu sou patrocinado por essa marca. Eu recebo kimonos, é um patrocínio de kimonos, entre outras coisas. Então, o que é que eu vejo? Por que é que muitos atletas têm ou não têm patrocínios de kimono ou de outras marcas que não estejam no segmento de kimonos? Ah, Porque as pessoas não querem conversar, as pessoas não querem receber dicas e as pessoas, se calhar, também não estão interessadas em obter um patrocínio. Por mais que eles digam, por mais que um ou outro atleta supostamente mostre algum interesse. A dica que eu vou dar é a seguinte. Por exemplo, o que eu faço? Quando eu quero assim pesquisar uma marca. Eu procuro sempre controlar quando há um evento de grande relevância, como é o Campeonato do Mundo da IBJJF. A maior parte desses atletas que são patrocinados por grandes marcas, elas acabam sempre por partilhar conteúdo daquela marca. E nessa fase do campeonato, do campeonato do mundo, quando elas partilham, o tipo de conteúdo elas partilham conteúdo, muitas vezes, do dono da marca de kimono. Tá? Eu já vi muito isso. Eu vejo, ela partilhou essa foto e marcou fulano, esse fulano. Vou lá ver quem é esse fulano. E quando eu percebo, ok, então é o dono dessa marca aqui, de kimono. Poucos atletas fazem isso. Então, se eu percebo que um campeão mundial, ou um atleta, até ainda que não for campeão mundial, que esteja a lutar um mundial, partilha uma determinada marca no seu Instagram e marca alguém, eu vou ter que dar vou lá, vou checar, vou ver quem é. E se eu perceber que é dono, vou procurar mandar uma mensagem no direct. Não, não vale, não custa nada tentar. O não já é garantido. Agora, o atleta precisa tentar enviar uma mensagem e esperar por um feedback. Ok. Eu lembro quando eu consegui a parceria com a Browse, eu estava com o mestre Paquice, isso no Mundial de 2019 em que eu fui em segundo lugar, em que eu fiquei em segundo lugar. Ah, Nós estávamos na recepção do hotel. Nós primeiro passamos, vimos um jovem e o mestre falou com o mesmo sobre uma revista que o mestre sobre uma edição de uma revista que o mestre precisava. Ele disse, não, eu vou procurar depois do outro sinal, mas no entanto deixa o teu número. Então o mestre deixou o contacto dele. Eu fui, competi, lutei na altura e fiquei em segundo lugar. Quando nós voltamos na recepção, encontramos o mesmo jovem, mas com um outro senhor, com um outro jovem nesse caso, tá? Então um senhor assim. Então ficamos a conversar e o mestre disse, olha, o meu aluno ficou em segundo lugar hoje, tá aqui, e eu mostrei a foto.
O outro senhor que estava do lado, quando ele viu a foto, disse: Oh, tá esse rapaz que está aqui, essa marca de kimono que ele está a usar é a minha marca. Eu fiquei assim: Oh, a tua marca. E aí, então nós ficamos a conversar e disse: Olha, ganhaste dele? Eu disse: Não, não ganhei. Eu disse, pensei, senão irias perder irias perder um patrocínio de kimono. Então eu fiquei naquela. Recebi o contacto, comecei a seguir a página na altura da Browse. Quando nós fomos para o hotel, assim, eu na cama já a descansar, fiquei a pensar. Disse: Poças, será que enviou mensagem ou não enviou mensagem? Enviou mensagem. Eu disse: Olha, existe uma possibilidade de ser patrocinado pela Browse? Eu disse: Olha, existe, por que não? Olha, vamos conversar, vamos ter uma reunião, olha, amanhã no pavilhão, vamos encontrar, vamos falar sobre esse assunto. Tipo, foi desse jeito que eu consegui meu patrocínio da Browse. Então, eu sinto que as pessoas têm medo de tentar. As pessoas, quando estão a usar as redes sociais, se calhar usam para outras coisas e não usam para impulsionar as suas carreiras. Quais são os atletas de referência nacional e internacional que o mestre tem em consideração? Aqueles que o mestre diz: Uau, eu me inspiro nestes caras porque eles revolucionam o jiu-jitsu. É assim, vou começar pelos nacionais. Vamos começar valorizando os nacionais. Olha, o Marinaldo Moraes e Nelton. Não estou a falar por ser na minha academia, porque realmente eles são bons de jiu-jitsu. Tá? Marinaldo Moraes e Nelton, Aldo, Vitor Hugo, o Omar de Souza, mas quem aqui em Angola? Sim, esse, especificamente esses atletas. E depois tem aqueles também que, por mais que hoje em dia não estejam a competir, como é o caso do Rafa Carneiro, que eu disse, o próprio Mestre Diva, que tem um jiu-jitsu muito bonito, o Mestre Adílio também, tá? Então, esses são pessoas que eu olho, não, quero aprender mais um pouco. Não, eu quero atingir aquele nível. Querendo ou não, são bons atletas. Agora, internacionalmente, deixa eu ver. Os irmãos Mendes. Os irmãos Mendes. Tem o Rodolfo Vieira. Mas quem? Os irmãos Miau. Tem mais um atleta aí que eu gosto de ver. Das meninas tem a Maísa Basto, que é boa atleta também. Falando dessa geração atual dos mais jovens, tem os irmãos Rotolos, o Tainan Dalpra. Tem, por mais que eu não seja fã dele, tem o Mika Galvão. É um bom, quer dizer, é prodígio do jiu-jitsu. São esses. E os planos que o mestre tem para o futuro no jiu-jitsu, quais são? Para a modalidade em si. É assim. Os planos: continuar a treinar, continuar a evoluir e continuar a ajudar os meus colegas de treino. Creio que isso é o mais importante. E eu digo que nós damos colegas de treino e de uma certa forma ajudar a comunidade de jiu-jitsu, sei lá com que for, mas ajudar, seja trazendo kimonos para Angola e vender para a comunidade de jiu-jitsu também, creio que é uma contribuição. Já tenham feito isso, vendendo os kimonos da Browse cá em Angola. Já é uma contribuição positiva para a comunidade, porque não é fácil as pessoas obterem kimonos cá. Então o plano é esse: continuar a treinar, continuar a evoluir, porque o desafio começa quando a pessoa chega na faixa preta. Estás pensando: agora vou relaxar. Não. Chegou na faixa preta, você sente a necessidade de saber mais, de evoluir e de uma certa forma ser mais proativo, ajudar os teus colegas de treino. Por mais que hoje em dia eu possa até não ter um horário específico, dizer: o meu horário de treino é este em que eu dou aula, mas eu procuro sempre ajudar dentro da disponibilidade que eu tenho. Tá? Se eu perceber que uma turma está vazia, então eu ajudo. Se eu perceber que hoje a senhora da limpeza não apareceu, então eu vou limpar a academia. Tu já me chama limpar a academia também, né? Já. Então eu procuro, de uma certa forma, ajudar
contribuir, porque eu fui educado dessa forma. Eu não sou aquele tipo de pessoa que está num sítio, lá, não vai ajudar, não, eu procuro sempre ajudar. É a minha forma de ser e não vejo que isso seja uma obrigação. Não, tipo, eu sinto-me obrigado a ajudar, não. Eu gosto de fazer isso. Em todo sítio em que eu estou, eu gosto de uma certa forma poder ajudar. Então eu vou continuar a ajudar. Se calhar se calhar esse ano eu faço a minha última competição. Por quê? Mas tu vai se aposentar? Talvez sim, porque assim, a vida é feita de ciclos e alguns ciclos precisam terminar para começar outros, tá? Não necessariamente dentro do jiu-jitsu, talvez na outra área da vida, mas quem faz jiu-jitsu uma vez, ele faz para sempre. Então talvez a competição é aquela coisa, nervosismo, para de sentir nervosismo. Eu não quero mais estar a sentir sempre nervosismo antes da, lu- da luta. Eu lembro no Mundial do ano passado, quando eu fiz a primeira competição, eu disse, mestre, eu acho que eu não vou mais estar a competir. Eu não vou competir amanhã. Estou triste. Tipo, aquela chatice toda passou. Eu disse, mestre, vou perder peso, mas tenho competição. Eu vou competir. Então, por enquanto, eu tenho pensado muito nisso. Uma coisa que eu aprendi com grandes atletas, com atletas que eu gosto, como é o caso do atleta que eu tenho como ídolo, né? Se bem que essa palavra é muito pesada, ídolo. Eu tenho como fonte de inspiração, que é o caso do Kobe, o ex-atleta de basquete, que já é falecido. Então ele diz que quando ele começou a sentir que não tinha muita coisa mais para agregar em termos competitivos, então ele decidiu se aposentar, porque é necessário que a chama sempre esteja acesa. Então, se eu sentir que essa chama não está mais acesa, está meio gás, quando eu sentir que nos treinos já não estou a dar aquilo que é preciso dar para poder ganhar uma competição, então se calhar vou entender que é o momento certo de parar, se calhar ajudar de uma outra forma, não necessariamente mais estar aí a competir, a passar a enfrentar aquele desafio de perder peso, bater peso, não comer, essa coisa toda. Então se calhar quando eu sentir que essa chama não existe mais, então vou parar de competir. Se tivesse que deixar conselhos para iniciantes de jiu-jitsu, o que é que diria? Iniciantes de BJJ, jiu-jitsu. Meu conselho é: prestem mais atenção nas aulas. Mais do que prestar atenção nas aulas, procurem acatar o conselho dos mestres. Tá? Porque os mestres sabem muito. Então eles têm uma vasta experiência. Quando ele diz, ela não faz aquilo, faz assim, ele sabe porque que ele está a dizer aquilo. Então sempre que nós seguirmos os conselhos dos nossos mestres, a probabilidade de nós alcançarmos sucesso é maior. Tá? Então eu vejo que muitas vezes, e não falo só para faixa branca, até faixa preta, porque muitas vezes você chega à faixa preta, pensa, já sabes tudo. Já não queres mais ouvir o que o mestre diz. E você achas que agora sabes tudo, vais fazer a coisa da sua maneira. E aí que as coisas começam a desandar. Então, faixa branca até a faixa preta, vamos ouvir mais os nossos mestres. Se os mestres ainda não treinam, é para fazer isso, olha, o teu jogo muda aqui, ela ajusta essa posição assim. Vamos melhorar muito. Então, aconselho a ouvir o mestre. Boa, boa. É com esse conselho do mestre que nós também vamos finalizar o podcast de hoje. O nosso episódio hoje está bastante interessante. Se tu pretendes adquirir mais conhecimento sobre jiu-jitsu, já sabes onde encontrar o mestre Américo, vai lá na GF Team. Se tu queres aulas em particular, isso é uma questão em off que tu vais acertar com o mestre também lá na GF Team, né? Porque sabes que, claro, tu queres aprender jiu-jitsu, não é de graça, tu tens de pagar. O jiu-jitsu não é uma modalidade barata. Então, melhor do que ninguém, o mestre Américo pode ensinar-te, passar-te vários conhecimentos e tu, ao longo do tempo, teres um conhecimento sobre jiu-jitsu e tudo mais, né? Se calhar queres aprender alguma técnica de defesa, queres te defender de alguém e tudo mais, mas no bom sentido, o mestre Américo pode passar essa base. Vai para a GF Team, é uma academia que vocês podem pesquisar nas redes sociais.
vocês vão encontrar não só para o mestre Américo também, como tem vários outros mestres que também dão aula em vários turnos, que também poderão ensinar-vos, ok? Hoje vocês tiveram o prazer de acompanhar o episódio e conhecer um pouquinho do historial do mestre Américo, ele que é campeão africano e vice-campeão mundial. Então, se gostaram desse episódio, deixem o vosso like e subscrevam o canal, não só no YouTube, mas sim também nas plataformas de áudio. Hoje eu tenho aí na técnica o nosso francês, o Luciano Soma, ele que tem o prazer de fazer parte do set, né? Está de parabéns, cumpriu todo o programa, apesar da falta de energia cá em Angola. Vai já te acostumando, embora que vai já daqui a pouco, né? Mas são fases que acontecem aqui. Então eu vou deixar aí um muito obrigado para todos aqueles que têm partilhado com os seus familiares e não só com amigos, primos e tudo mais. Ok? Muito obrigado, eu sou Alain Miguel e até já. Tell me what you need, tell me what you need, tell me.